eram vozes humanas dentro do UFO, dentro do OVNI. Provavelmente você ainda não deve ter ouvido falar sobre o caso de abdução que aconteceu no Lago Falcon, mas com certeza é um dos casos de abdução mais estranhos e absurdos de todos os tempos, e eu tenho certeza que vai valer teu tempo assistir esse vídeo. E por incrível que pareça, aconteceu com um polonês, um conterrâneo meu, mas não somente. Aconteceu no Lago Falcon, que fica no Canadá. Um polonês no Canadá. Stan Michalak nunca conseguiu explicar o que aconteceu com ele naquele dia em maio de 1967. Você sabe, eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a um mês Alien aqui no canal. Carol, o que é um mês Alien? É um mês inteiro onde a gente só fala sobre os mistérios alienígenas. E este caso, ele não é muito conhecido de nós BR, mas ele é um dos casos mais intrigantes que eu já trouxe aqui no canal. Nos dias de hoje fica cada vez mais difícil a gente saber se o contato com alienígenas é real ou se é manipulação de imagem, porque, vou falar pra vocês, gente, tem umas pessoas que manipulam umas imagens que fica perfeito, a gente não sabe discernir mais o que é real e o que é feito em computação gráfica. Mas existem histórias como essa do Stan que eu vou contar hoje pra vocês que deixam a gente assim loucos. Por quê? Porque não tem como um negócio desse ter sido manipulado. A história dele se tornou uma das mais interessantes e a mais famosa de abdução no Canadá inteiro, inclusive pela quantidade de comprovações e provas do caso. É um dos casos mais intrigantes da ufologia do mundo. Além disso, existem outras histórias que se conectam com a história dele, que fazem com que a gente perceba que existe algo muito maior rolando quando o assunto é abduções. Stan Michalak era mecânico industrial por profissão, mas geólogo amador por hobby. E um belo dia ele estava fazendo uma caminhada procurando por geodes, se fala assim em português, gente, procurando pedras semi-preciosas no entorno do Lago Falcon, e ele estava aproximadamente 150 metros mata adentro, bem ali pertinho das margens desse lago que é imenso. Para quem não está se localizando muito bem de onde fica o Lake Falcon, ele fica a 150 quilômetros da capital de Winnipeg. Ele já havia encontrado quartzo e prata nessa região e por esse motivo ele tinha voltado lá para pesquisar ainda mais, porque esses negócios dá dinheiro, né? Ele relatou aos oficiais que ele escutava um barulho vindo de dentro da floresta, uma espécie de um som de motor muito alto. E porque ele tinha quase certeza que ele estava sozinho no local, ele começou a andar em direção ao som, porque ele achou muito estranho e ele queria saber o que estava acontecendo. Foi então que em poucos minutos de caminhada, ele deu de cara com um objeto em formato de charuto que girava muito rápido e pairava alguns metros acima da sua cabeça. E então ele pegou um caderno que estava na mochila, sentou ali e começou a fazer um desenho daquele objeto que ele estava vendo. Ó, esse aí foi o desenho que ele fez. Agora, se você estivesse no meio do mato e aparecesse um bagulho desse perto de você, você ia sentar e fazer um desenho? Ah, gente, na boa, eu ia correr. Eu ia fugir muito rapidinho. Eu ia falar, ai, que lindo, foto, pá. Fui. De repente, durante esse desenho magnífico que ele estava fazendo, outro objeto começou a se aproximar. Então agora eram dois objetos em formato de charuto pairando na frente dele. Quando aquele outro objeto chegou, aquele primeiro objeto foi embora. E aquele que chegou começou a descer e ficou quase que na altura do chão. Porém, ele flutuava tipo alguns centímetros do chão, mas continuava girando ali, voando magicamente, levitação. Agora, acreditem vocês ou não, o Stan, cheio de uma coragem que eu admiro, uma coragem sobrenatural, ele começou a se aproximar do objeto e começou a gritar pro objeto, tipo, tem alguém aí? Tem alguém aí? Ah, mano! Vocês fariam isso? Ele continuou gritando com o objeto e não obteve nenhuma resposta. E quanto mais ele se aproximava desse objeto, mais um cheiro estranho ele sentia. Era um cheiro, segundo ele, de borracha queimada. Inclusive, muitas das pessoas que foram abduzidas relatam terem sentido o cheiro de borracha queimada. Sabe quando
o pneu dá uma cantada de pneu e aí fica aquele fedozão de pneu queimado? Cheiro de pneu queimado, é esse cheiro. E daí, gente, de repente, aquele barulho de motor que ele estava ouvindo cessou completamente. E de dentro daquele objeto saíam umas vozes de quê? Umas vozes humanas. Ah, tudo bom? Eram vozes humanas dentro do UFO, dentro do OVNI. Como? Ele falou que ele ficou tão chocado com isso porque ele pensou que alguém estivesse preso dentro do negócio. Tipo assim, ele ouvia uns gritos abafados de humanos. Tá, daí a gente não sabe se esses gritos eram tipo os alienígenas se fazendo passar por humanos pra tentar enganar ele, ou se tinha realmente humanos lá dentro. E se tinha realmente humanos lá dentro, prova-se mais uma teoria, que os OVNIs que pairam aqui no nosso planeta, que vêm visitar, eles são de humanos do futuro. Olha que bizarro. Ai, adorei essa história, já quero essa história acontecendo comigo. Pensou, a gente abre uma nave e sai uma pessoa do futuro, oi, sou do ano 2309 e vim aqui pegar você. Eu não sei o que é pior, na boa. Daí, como se não bastasse tudo isso, ele ficou desesperado, tentando ajudar aquela suposta pessoa que estava dentro da nave. Então ele tocou no metal da nave, assim, tipo, meio que pra entender o que estava acontecendo, bateu ali, assim, tipo, oh, tem alguém aí? E daí vocês não vão acreditar. De repente o bagulho girou, saiu um painel quadrado do negócio cheio de furinho, e esses furinhos soltaram uma espécie de raio em cima dele que fez com que ele caísse para trás e a camiseta que ele tava usando pegasse fogo. Só a camiseta, o corpo não pegou, mas a camiseta pegou fogo. Vejam a imagem da camiseta queimada. Ah, e tem também o desenho dos furinhos do painel, olha só. Só que não foi só a camiseta que ficou dessa forma. Vejam o que aconteceu com a barriga dele. Vocês perceberam, né, que tem um padrão muito bizarro? Enfim, ele começou a passar mal na mesma hora. E daí ele começou a cambalear ali no meio da floresta. Chegou na cabana onde ele tava ali perto do lago. Ligou pra emergência e foi pro hospital, tipo assim, morrendo. Nas 3 semanas seguintes que passaram, ele teve sintomas horríveis de dor de cabeça, febre, enjoo, vomitava muito. Pra vocês terem ideia, ele perdeu 28 quilos em apenas 3 semanas. As queimaduras que ele teve na barriga doíam tanto, mais tanto, que ele não conseguia nem ficar de roupa. Ele tinha que ficar só com aquelas camisas de botão aberta o tempo todo e ele não conseguia se mexer. Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu com a mídia da cidade, né? Todo mundo queria falar com ele, todo mundo queria uma entrevista com ele e virou aquela vaca louca da mídia. Os médicos não sabiam o que fazer com o caso dele, porque toda a medicina conhecida da Terra para aquela época não funcionava. E a cidade inteira estava meio que em choque porque um homem tinha sobrevivido a uma abdução, levado uns negócios estranhos na barriga em formato de quadrado e sobreviveu para contar. Só que como muitos casos de abdução, se não todos, a mídia começou a investigar essa história do Stan e aí começou a distorcer a história do cara numa velocidade bizarra e começaram a fazer teorias da conspiração em cima do assunto. Ai, gente, humanos, né? Obviamente também que várias agências do governo se envolveram no caso assim muito rapidamente. Eles estavam muito interessados. E depois de interrogar o Stan por horas e horas com detector de metal, eles concluíram que ele estava falando a verdade, ou seja, era pior ainda a situação. Desde esse incidente, ele teve que se aposentar e nunca mais conseguiu trabalhar, porque ele ficou com uma fraqueza muito, mas muito bizarra. Muitas das pessoas que conheciam ele, que eram da família dele, disseram que nunca ele inventaria uma história dessas para ganhar dinheiro, e ele não fez isso de fato. Ele não ganhou dinheiro com essa história, não lançou livro, não fez documentário, nem nada. Ele só queria contar a história mesmo que aconteceu com ele. E em 1999 ele faleceu, e até o último dia da vida dele a história permaneceu exatamente a mesma, ou seja, tudo leva a crer que ele não estava mentindo. Durante a investigação da polícia e do governo no local do incidente, eles encontraram um pedaço de metal completamente derretido em cima de uma rocha. Mas por que isso é importante? Porque esse tipo de metal que foi encontrado, ele derrete a uma temperatura de 1500 graus Celsius ou 2700 graus Fahrenheit. Ou seja, o que quer que seja que tenha atingido o Stan naquele dia, tinha uma temperatura igual ou acima
cima a 1500 graus Celsius. Resta a gente saber por que a camiseta dele pegou fogo e o metal derreteu, mas o corpo dele não. Além de tudo isso, eles concluíram que qualquer que seja a coisa que atingiu o Stan também não poderia ser da Terra, porque o motor da Terra que produz mais calor produz 900 graus Celsius em calor. E para derreter o metal daquele teria que ter sido 1500, ou seja, é um negócio louco que produz muito calor e que fritou a carne do Stan. Todos os médicos concluíram que os sintomas que o Stan estava tendo eram muito similares àqueles que as pessoas expostas à radiação têm. Só que no caso de pessoas expostas à radiação, os sintomas são rápidos e demoram no máximo uma semana, não a vida inteira. Todas as agências do governo que analisaram o caso não tiveram nenhuma resposta definitiva e esse caso permanece um mistério até os dias de hoje. E é um dos casos de abdução mais estranhos. Ele de fato não foi abduzido, não foi levado, né? Mas todos esses casos de contato imediato, seja de 4º grau ou de 3º grau, eles são tidos meio que como casos de abdução, então faz um certo sentido. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu quero saber se você conhecia a história do Stan Michalak. Queria saber se você já conhecia essa história do Falcon Lake. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas imagens, dessas queimaduras e do fato da camiseta dele ter pego fogo e a rocha ter derretido e o metal ter derretido e ele não, que é a parte mais louca da história. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Beijos e até mais!